o velório, a escolha da roupa. Dona Alda tinha que ver detalhes. O velório, o caixão, a roupa que vestiria naquele corpo machucado pela doença. Compreendia que teria que prosseguir, mas como prosseguiria, não sabia. Ainda não sabe. Na verdade, ela vive um dia de cada vez e assim vai reaprendendo a seguir sem a presença material do filho. Quando vi o desespero da minha filha, pedi à médica de Marlon que desse um medicamento para mim e outro para ela, e tentei consolá-la. Abracei-a e falei em seu ouvido bem pertinho para que pudesse escutar. Confie em Deus, filha, confie em Deus. Uma outra tarefa muito difícil seria dar a notícia ao seu esposo, que ainda não sabia. Um tempo depois, que não foi longo, deu-se o encontro dos dois. Notícia dada, ombro dado, corações unidos na mesma dor. Um olhar cúmplice e o entendimento de que o momento da despedida deveria ser tão lindo quanto o dia em que o viram pela primeira vez, quando receberam Marlon nos braços no dia do seu nascimento. Ir para casa parecia uma tarefa difícil. Chegar em casa parecia algo que não conseguiria fazer, mas Dona Alda teria que percorrer esse trajeto. O corpo do filho ainda quente, embora morto, teria que ser vestido. Teria que escolher uma roupa para Marlon despedir-se da família, dos amigos e seguir seu caminho. Retornar para sua casa, para o convívio dos entes queridos que há muito tempo já fizeram esse percurso. Dona Alda chegou em casa e foi invadida por uma sensação jamais sentida. Um vazio, um buraco no peito, uma dor tão aguda que ela não conseguia curar. Entrou no quarto de Marlon, com passos lentos, em contradição com o coração que estava aos saltos. Mãos suadas, olhos marejados, pernas trêmulas, garganta seca e uma angústia impossível de descrever. Aproximou-se do guarda-roupa, olhou todas as camisas, todas as calças, todas as meias, todas as bermudas, olhou para todas as roupas que serviram de vestimenta para Marlon e de repente avistou uma em particular e pensou levemente, já que seus pensamentos também estavam anestesiados. É essa que eu vou levar. Para depois dar-se conta de que havia escolhido exatamente a roupa preferida do filho. Roupa escolhida. O caixão e o velório foi um amigo muito próximo do filho que com especial carinho e cuidado se encarregou de resolver. Escolhemos o caixão mais simples. Marlon nunca gostou de ostentação. Dona Alda, intimamente, compreendia que a partir daquele dia teria que aprender a lidar com um tipo de dor indefinida. Com o tempo, aprenderia que essa dor, na realidade, nunca passaria, mas se tornaria, na medida do possível, suportável. Absorvida em sua própria dor, teria que enfrentar a dura realidade de comparecer ao velório do filho. Não imaginava que isso pudesse acontecer. Bem no fundo do seu ser, o seu maior sonho era terminar seus dias ao lado de Marlon. A dor era tanta que Dona Alda prosseguia como se não estivesse ali. Uma questão indagada por Allan Kardec aos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos trata-se sobre a perda dos entes queridos. É a questão 934. A perda dos entes queridos, que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente à nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim rico como pobre, representa uma prova ou uma expiação, é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance
enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Dona Alda sabia que Marlon vivia em um mundo diferente. Marlon vive e isso preenche o seu coração de esperança, embora trazendo no rosto a marca da saudade e os sinais de ter que carregar um acontecimento que não combina com todos os planos que ela havia idealizado para sua família, e com o coração ainda exercitando a missão de se reconstruir, concluiu: meu sofrimento não é fácil. De repente, naquela sala tão clara, fez-se um silêncio ensurdecedor. Não ousei quebrar aquele silêncio que falava tão alto. Deixei que Dona Alda divagasse em sua dor, pensasse em sua luta diária. Depois de grande pausa, o prosseguimento. Se eu não tivesse o conhecimento do Espiritismo, eu estaria no manicômio. Toda mãe tem que ter uma religião, tem que ter Deus, porque senão ela enlouquece quando o acontecimento de tão grande porte bate à sua porta. Dona Alda chorava e sabia que podia chorar. Dentre tantos aprendizados que teve com a doutrina espírita, um deles diz respeito ao desapego. Deixar aqueles que amamos seguir um novo caminho é uma tarefa importante, já que desapegar-se não significa em nenhuma hipótese deixar de amar. Ela aprendeu que desapego não significa desamor. Intimamente, ela sabe o tamanho da falta que seu filho faz. Afinal, foram 27 anos de convívio. É natural que sinta a ausência da pessoa que durante tanto tempo a presenteou com sorrisos, abraços, afeição. É preciso chorar a ausência da presença física daquele que partiu, pois o choro contido, em muitos casos, pode adoecer. No entanto, esse choro deve vir sem revolta e de mãos dadas com a fé e a certeza de que a vida prossegue. A doutrina espírita trata com muita leveza esse assunto da máxima importância, que é a partida de um ente querido, segundo Alberto Almeida, médico, psicoterapeuta e orador espírita. O Espiritismo vem nos ensinando que efetivamente há uma dor que precisa ser acolhida, que não pode ser negada e que vai sendo processada como um luto psicológico dentro de um determinado tempo necessário a que a pessoa possa elaborar dentro de si mesma essa perda. O que o Espiritismo foge é exatamente de duas posições extremas, ou seja, a primeira como sendo a negação da dor e a segunda como sendo a fixação na perda. Na primeira, que é a negação da dor, a qual enseja a partida de um ente muito querido como um filho, já que é essa a temática deste livro, a pessoa age como se não houvesse acontecido nada, não fala no assunto, trata dos pertences daquele que partiu como se o desencarnado fosse retornar a qualquer momento. Não chora, coloca prato à mesa para as refeições, como se toda a sua rotina não houvesse modificado, como se a morte não houvesse surgido em sua vida, retirando de seu convívio um filho amado, deixando sua alma marcada, porque a morte marca a alma. Em contrapartida, surge o outro extremo, que é a fixação na perda, ou seja, um prolongamento desnecessário da dor, segundo Alberto Almeida, o qual impede que a pessoa se coloque frente a este evento inevitável em sua vida, de maneira mais harmônica e adequada. Obviamente que a dor da partida de um ente querido só o tempo vai acalmar. Todos nós estamos aqui na Terra para um dia partirmos. O que nós precisamos entender
é que o que a gente sente falta mesmo é da perda do convívio. A doutrina espírita não é, sem motivo, chamada de consoladora. Ela nos oferece os elementos necessários para a compreensão da vida, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual. À medida em que entendemos que não há mal que dure para sempre e que existem motivos para a dor, nossa alma se enche de esperança, de força. Sofremos, sabendo o porquê do sofrimento e tendo a certeza de que Deus, em sua ínfima bondade e misericórdia, não separa as pessoas que se amam. Antigamente, quando alguém da nossa intimidade partia através da morte, nós dávamos um adeus eterno. Hoje nós dizemos assim: até breve.